Olá, esse é o nosso 7º vídeo da playlist sobre eletromagnetismo. Nesse vídeo nós falaremos sobre Lei de Faraday e Lei de Lenz. Então vamos começar. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre a Lei de Faraday. A Lei de Faraday trata do fenômeno de que é possível gerar corrente e força eletromotriz a partir de campo magnético. Mas não é tão simples assim, em algumas condições. Para isso, nós temos essa situação aqui que está desenhada. Vou explicar isso para vocês. O que é isso aqui? Isso daqui é o que se chama de espira. Uma espira é como se fosse um metal que foi contorcido assim, dessa forma. Normalmente ele é circular. Aqui a gente tem uma espécie de detector de corrente. Não é um amperímetro, por quê? Porque nesse caso eu não estou nem interessada em saber quanto de corrente está correndo, e sim se há corrente ou não. Então tá, qual é a ideia? A ideia aqui é que veja o que acontece se eu passar esse ímã por essa espira. Então vamos fazer isto. Eu vou passar meu ímã pela minha espira. E o que vai acontecer? Observa que eu estou indo de frente para trás. O que está acontecendo aqui nessa situação? A gente tem que lembrar que todo ímã tem as linhas de campo magnético saindo do polo norte para o polo sul. Então, esse ímã aqui também tem as linhas saindo e entrando. No caso, quando eu passo ele aqui, as linhas estão saindo e entrando dessa espira. Toda vez que eu passo o meu ímã aqui dentro, esse detectorzinho aqui mexe o seu indicador. Isso é uma conclusão experimental. E o que isso nos diz? Isso nos diz que toda vez que eu passo o meu ímã por essa espira, ele indica aqui que tem uma corrente. Ou seja, de alguma forma, o campo magnético desse ímã gera corrente. Porém, não é de qualquer jeito que ele gera corrente. Esse experimento não é difícil de fazer, mas se você colocar o ímã aqui e deixar parado, nada acontece. Esse indicador não indica nada. Agora, se você mexer o ímã e começa a indicar, e esse indicador fica alternando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não gera corrente a partir do campo magnético, e sim a partir da variação de campo magnético. E daí o que começa a ser a nossa lei de indução de Faraday. Ela diz que uma força eletromotriz é induzida na espira quando o número de linhas de campo magnético que atravessam ela varia. Então, quanto maior o número de linhas, maior vai ser a força eletromotriz, quanto menor vai ser a força eletromotriz. Então, a lei de Faraday tem a ver com fluxo magnético. Então, vamos definir fluxo magnético aqui. Fluxo magnético é definido pelo φB, que é em relação ao campo magnético. Para quem não lembra, para quem não entende o que é fluxo, eu tenho um vídeo que fala muito bem sobre fluxo. Para explicar a lei de Gauss, seria legal vocês irem dar uma olhada lá, para poder entender melhor isso aqui, porque a ideia de fluxo é sempre igual. Então, aqui a gente tem fluxo magnético. Mas é um fluxo magnético através do quê? Através dessa área A. Ela é muito importante, porque ela que vai ditar qual vai ser a variação de fluxo. Porém, tem uma segunda situação em que, ao invés de eu colocar um campo magnético aqui e gerar corrente aqui, eu posso gerar uma corrente aqui através de uma fonte eletromotriz. Ela gera corrente e a corrente pode gerar um campo magnético. Então você vai ter essas duas situações. Variação de fluxo magnético gera corrente e FEM, força eletromotriz, ou uma FEM e uma corrente gera campo magnético. Então você tem essas duas possibilidades. Bom, fluxo magnético tem uma unidade que é chamada Weber. Unidade chamada Weber. Um Weber equivale a 1 Tesla metro. Essa é a unidade de fluxo magnético. Bom, e como consequência disso, nós temos que a variação de fluxo magnético vai gerar uma força eletromotriz. Matematicamente, você pode escrever isso dessa forma aqui. Uma FEM proporcional à variação de fluxo magnético. Essa aqui vai ser basicamente a lei de Faraday. Esse sinal de menos aqui indica que essa FEM vai ser sempre oposta ao fluxo. Mas normalmente a gente só quer o valor, às vezes esse sinal ele nem aparece. Uma consequência importante da lei de Faraday é que a variação de fluxo consequentemente vai mudar. E como é que você faz o fluxo variar? Então tem basicamente 3 formas de fazer fluxo magnético variar. Uma delas é mudar o módulo do campo magnético. Você está aplicando 2 teslas, do lado você aplica 5 teslas. Isso altera diretamente a integração, o valor da integração altera o fluxo. Outra coisa que você pode fazer é mudar a área.
Então, se você altera essa espira desse tamanho para um tamanho maior ou um tamanho menor, você altera isso, você altera a variação, então você altera a fêmea. A terceira coisa, que eu até explico no meu outro vídeo lá, é legal dar uma conferida, é mudar o ângulo entre esses dois vetores aqui. Se você altera o ângulo entre B e a área, você vai ter diferença de fluxo magnético. Então, essas são basicamente as três formas de você alterar o fluxo e, por consequência, alterar a fêmea. Agora nós vamos falar sobre a lei de Lenz. Ela não é uma lei muito fácil de entender, mas ela, no fundo, depois que você entende, ela fica mais clara. Bom, o que ela fala? A lei de Lenz diz que um campo magnético que se aproxima de uma espira vai gerar um campo magnético contrário que vai se opor ao movimento, e esse campo vai gerar uma corrente nessa espira. Basicamente essa é a lei de Lenz. Então, vamos supor que aqui é uma espira. Novamente tenha o meu ímã aqui. O que a lei de Lenz diz? Que quando eu me aproximo com o meu ímã, o meu campo magnético dessa espira, as linhas de campo magnético vão gerar um campo magnético contrário. Então, essa espira vai começar a gerar um campo magnético contrário e se opõe ao movimento. Então, quando eu venho para cá, esse campo vai se opor, empurrando esse meu ímã para fora, de acordo com o movimento. Quando esse campo magnético é criado, ele é um campo magnético que é induzido, ele gera uma corrente nessa espira. Então, pela regra da mão direita, nós temos que, se o campo está para cá, a corrente então vai correr de forma anti-horária. Então, a corrente vai estar correndo para cá. Porém, isso é um movimento de aproximação. Quando eu afasto o meu ímã, ele vai gerar um campo magnético oposto, e agora vai estar como se estivesse atraindo o ímã. A gente pode desenhar essa situação aqui embaixo. Então, aqui é a aproximação. Quando eu afasto meu ímã, ele vai gerar um campo magnético contrário, que por consequência vai gerar uma corrente. Se você olhar aqui, ela vai ser horária. Então, afastamento, aproximação. Só que numa situação real, você tem as duas coisas. Quando você movimenta para cá, você vai estar fazendo esse campo magnético variar na sua espira e essa corrente também. Eu vou colocar um pedaço de um trecho de um vídeo de um experimento de um professor da USP, em que ele coloca um ímã passando como se fosse uma espira, né, mas no caso um tubo, e você vê que o campo magnético gerado, induzido pelo campo magnético do ímã, gera essa repulsão, então o ímã vai cair mais devagarzinho do que um objeto metálico normal. Fatos interessantes sobre a lei de Lenz é que esse campo produzido pelo afastamento ou aproximação de um ímã, ele é muito, muito potente. Então, ele é utilizado hoje em dia como freio magnético, por exemplo, porque ele é um freio muito potente, em que você aproxima um campo magnético bem alto e você consegue frear as coisas pelo fato de você conseguir aproximar seu ímã de um certo metal e gerar um campo magnético oposto gigantesco que faz com que aquele objeto pare de se mover. Agora nós vamos tratar da lei de Faraday novamente, mas mais sobre uma reformulação de como você representa a lei de Faraday, pois de uma forma mais concisa. Nós chegamos à conclusão anteriormente que uma fonte eletromotriz vai ser produzida através da variação de fluxo magnético no tempo. Mas nós também temos uma definição sobre trabalho que diz o seguinte: o trabalho realizado sobre uma partícula por um campo elétrico é dado por a partícula e o campo elétrico é dado por isso. O trabalho também pode ser escrito como a integral da força escalar um caminho de interesse. Porém, força, se vocês lembram de força elétrica, força também pode ser escrita como Q0 campo elétrico. Então, trabalho pode ser reescrito como Q0 fica aqui fora. Então, se a gente observar, passando o Q0 aqui para baixo, ou aqui, nós temos que essa equação e essa equação, E vai ser igual à integral de campo elétrico escalar ds. Seria um diferencial de caminho de uma curva. Porém, nós chegamos à conclusão de que uma fonte eletromotriz também é dada pela variação de fluxo magnético. Portanto, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, variação de fluxo magnético no tempo. E essa aqui
é a lei de indução de Faraday, e ela é mais completa pelo fato de que, claramente, ela demonstra que uma variação de campo elétrico vai gerar um campo elétrico, assim como você variar campo elétrico vai gerar uma variação de campo magnético. Então, essa é a lei de Faraday, reformulada e melhor escrita. Ok?